Boa tarde, meninas. Quarta-feira e nós estamos aqui agora começando um devocional. Hoje num formato diferente que na semana passada nós tentamos entrar ao vivo, né, para a gente ter mais contato um com os outros e acabou que algumas pessoas não conseguiram entrar, outras entraram mais tarde e não conseguiram participar, não pegaram, né, não compartilharam com a palavra conosco e eu quis fazer dessa forma, dessa semana de um jeito diferente, né? Para que outras pessoas pegassem, eu resolvi fazer em formato de live, porque assim, mesmo encerrando, cada uma pode acessar no seu devido horário, né? No horário que ficar mais conveniente. Então, acredito que dessa forma vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre a passagem da Bíblia que está em Gênesis 29, no versículo 17 a 35, que é a história da Lia. É uma história recheada de rejeições, de fortes sentimentos, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco sobre essa passagem da Bíblia. Então eu gostaria de pedir agora que você entrasse em clima de oração, procurasse um local mais tranquilo na sua casa, que fechasse os teus olhos, né, para que nós pudéssemos ficar sensíveis à voz do Senhor. Né? Vamos fazer uma oração e uma adoração a Ele neste momento. Aqui só vou aumentar aqui só um minutinho. Sim. Isso, vamos nos esvaziar neste momento, esvaziar os nossos pensamentos, vamos nos colocar no momento de paz, né? E vamos conversar com o Senhor, agradecer por este momento. Vem, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, para Te adorar, Senhor, porque nós reconhecemos a Tua grandiosidade, Pai. Nós precisamos cada dia mais e mais de todos os ensinamentos que o Senhor pode passar para nós. Nós precisamos sentir o Teu amor, sentir a paz, Senhor. A paz que só o Senhor pode nos fornecer, Pai. Sim, Deus vem entrar neste momento na nossa casa. A nossa casa é a sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Vem habitar conosco, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos esposos. Vem, Senhor, fazer morada fixa na nossa casa, Jesus. Jesus, vem na nossa casa interior, aqui, Espírito Santo, onde é o teu local de morada. Adentra aqui esse momento, neste lugar que só o Senhor conhece. Neste lugar que tem feridas, este lugar que está inquieto, angustiado, frustrado, triste. Eu não sei como cada uma está aqui neste momento, mas Tu sabes, Deus. Tu sabes, Espírito Santo. Então vem neste momento limpar, vem tirar essas feridas, as mágoas. Vem fazer morada em nosso coração. Vem trazer a paz que excede todo entendimento humano. Vem nos dar sabedoria no falar, no agir, no pensar. Vem nos encher de tal forma que nós possamos transbordar todos os dias a Tua palavra. Em todos os lugares onde nós estivermos, Espírito Santo. Que nós possamos transbordar com os nossos familiares, no nosso local de trabalho, na rua, Senhor, que as pessoas consigam ver a Tua presença na nossa vida. Deus, vem fazer a morada em nós. Cresça, Senhor, que a Tua palavra cresça em nossa vida através de atitudes e de testemunhos. Nós estamos aqui entregando tudo a Ti, porque tudo é para Ti. Todas as coisas foram feitas para a Tua adoração, Senhor. Grandioso és, Pai. Glorioso és, Pai. E não há outro como Ti. Não há outro como Ti, Senhor. Vem falar conosco nesta tarde.
Vem, Senhor, colocar no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos aprender, Senhor. Toca em cada mulher aqui de uma forma especial, porque o Senhor fala no individual de formas especiais, Pai. O Senhor tem um amor especial por cada mulher neste local, Senhor. O Senhor sabe qual a aflição de cada uma, qual a luta de cada uma, qual o sonho de cada uma que está aqui, Senhor. E é por isso, Pai, que nós invocamos o Teu nome. Nós pedimos, Pai, venha. Enche esse lugar, Senhor. Traga mais pessoas cada vez mais, Senhor. Que este lugar cresça, Senhor. Que as pessoas que estão aqui, Senhor, elas possam ir reverberando, Senhor, tudo aquilo que elas receberam. Que elas forem recebendo. Senhor, traga aquelas pessoas que precisam, Senhor, ouvir a Tua palavra. Aquelas pessoas que precisam encontrar a Ti. Aquelas pessoas que não têm sentido na vida, que elas não conseguem enxergar este sentido, Senhor. Que elas possam encontrar-se verdadeiramente contigo, Deus. Que elas possam saber, meu Pai, a quem elas vieram no mundo. Qual é o propósito delas neste mundo, Senhor. Que elas possam se sentir amadas, Pai. Pelo amor que só o Senhor pode fornecer. Por este amor grandioso, imutável e incondicional. Oi, sou a Ana. Amém. Oh, glórias nós damos a Teu nome, né? Como é maravilhoso louvar o nome do Senhor. Como a gente se enche, assim, é tão emocionante. Nossa, assim, vermos que nós somos tão amadas, nós somos tão queridas. E essa palavra, ela vem de encontro a esse amor que o Senhor nos dá. Então aqui eu não vou lê-la, eu não vou ler porque é uma passagem grande, para não ficar muito cansativo. Eu peço que cada uma pegue a sua Bíblia e procure, né, e leia. E entenda porque o Senhor, ele vem falar de uma forma especial com cada uma de nós através dessa palavra. E aqui eu queria passar o que eu senti, o que eu consegui absorver desta passagem para vocês. Logo no começo do versículo 17, começa assim: Lia tinha olhos tenros. Algumas versões falam que a Lia ela seria uma pessoa vesga, mas se você for ao dicionário, você vai ver que uma coisa tenra é uma coisa mole, macia, fácil de cortar, é uma coisa fácil de se partir. Então nós podemos dizer que a Lia, ela era uma mulher sensível. Ele tinha medo que o seu irmão o matasse porque ele tinha roubado a progenitura do seu irmão, né? E ele foi de encontro a Labão, por sugestão da sua própria mãe, Sara, que o Labão era irmão da Sara. E a Sara falou, vai atrás do meu irmão, que lá ele vai te dar abrigo. E logo quando ele chegou nas terras do Labão, ele já de cara ele encontrou com a sua prima Raquel. E ele ficou apaixonado pela moça. E logo de cara, quando ele se identificou para o seu tio, ele já foi falando com o tio que ele gostaria de casar com a Raquel. O Labão estipulou que como dote, ele teria que trabalhar 7 anos para conseguir comprar o dote da prima. E ele não teve nenhuma objeção em relação a isso. E quando acabou-se os 7 anos que ele foi cobrar os direitos dele, né, para receber a esposa dele, e o Labão, ele na hora de concluir a noite de núpcia, ele trocou de filhas, ele mandou a Lia ao invés de Raquel. E logo quando amanheceu o dia que o Jacó percebeu que ele tinha dormido com a mulher errada, ele foi cobrar os seus direitos com o seu tio. E no versículo 25, ele vira e fala, por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganastes? Eu gostaria de ir fazendo algumas ressalvas aqui, porque a gente entende que
o Labão foi explicar, né, pro Jacó que na época não se podia dar a filha mais nova em casamento antes da filha mais velha. E ele omitiu essa questão porque ele ficou com medo do Jacó não casasse com a filha, não querer a filha e ele casar com a mais nova e a mais velha ficar sem se casar. Porque aparentemente ninguém se interessava pela Lia, né? Ao que as escrituras deixam a entender. Então, logo de cara, a gente percebe, se a gente for começar a analisar a questão da Lia, uma mulher que não foi escolhida, ela foi colocada no lugar da irmã, né? Ela obedeceu ao que o pai pediu para fazer. Então, ela esteve ali no seu primeiro contato com um homem que não a desejou, né? Ele não a escolheu, mas por obediência ao pai ela foi. E em seguida, quando ele acordou, ele foi reclamar com o tio. Então, ela sofreu a primeiro momento ali a rejeição do Jacó, que foi cobrado ao seu tio. Por que fizestes isso? Por que me enganastes? Então, a gente já consegue entender a situação da Lia naquele momento. Não era uma situação agradável. Ela estava vendo um homem que tinha dormido com ela reclamar por ser ela. Por mais que a gente tentasse entender toda a situação e tentar ter empatia com a situação do Jacó, como mulher, eu acho que a gente não precisa nem falar, né? Como que a gente iria se sentir no lugar da Lia. Então, Labão explicou essa questão que não poderia dar nenhuma uma filha antes da outra. E assim, o Jacó, ele trabalhou por mais 7 anos para receber o dote da Raquel. E o que acontece? A Bíblia fala aqui, que no versículo 30, que ele possuiu também a Raquel. E amou também a Raquel mais do que a Lia. Então, aqui fala que ele amou também a Raquel mais do que a Lia. De fato, a Lia, ela foi amada, ela foi aceita depois pelo Jacó, mas não da forma como ela queria ser, não da forma como ela gostaria de ser, né? Mas ela foi. Porém, ele desejava a Raquel. A Raquel era o desejo, era o fruto, era por quem ele lutou, era a saga dele, era a Raquel. E esse fascínio pela Raquel nos faz observar que o Jacó também vinha de uma ferida de rejeição. Porque logo quando ele avistou a Raquel, ele desejou ela imensamente. E isso não veio de um amor. Veio de uma busca incessante de preencher um vazio que existia dentro dele. Qual o vazio? O vazio de ter sido rejeitado pelo seu pai, o vazio de ter sido rejeitado pelo seu irmão que agora queria o matar, o vazio de ter sido rejeitado pela sua mãe, Sara, que pediu para ele, vai embora, mesmo que a vontade dela era vai embora daqui para que você salve a sua vida, mas ele estava sendo rejeitado, ela estava deixando ele, vai embora. Então, ele se tornou uma pessoa sozinha e vazia. E quando nós estamos vazios de nós mesmos, nós procuramos nos preencher com ídolos. E quando eu digo ídolos, eu não falo materialmente uma imagem de um santo, porque várias coisas se tornam ídolos na vida da gente. Uma pessoa que ela tem uma descompensação na alimentação, ela faz da comida o seu ídolo. Então ela come para suprir um vazio interior. Uma pessoa que usa drogas, ela cada vez mais busca mais e mais e mais, acabou o efeito, eu quero mais, por quê? Ela quer preencher um vazio que existe dentro dela.
E todas essas coisas se tornam ídolos para essas pessoas. Eu preciso daquilo para ser feliz. E assim o Jacó também fez. Ele precisava de Raquel para ser feliz. Ele necessitava. Ele não necessitava de uma mulher qualquer, ele necessitava de Raquel. Porque uma mulher ele já tinha, a Lia. Mas ele queria a Raquel. Era um fruto de uma obsessão, né? De uma idolatria, advinda de uma rejeição. E o que acontece aqui? O Senhor vendo, no versículo 31 fala que o Senhor, vendo pois o Senhor que Lia era desprezada, ele abriu a sua madre. E porém Raquel era estéril. E antigamente as mulheres elas tinham o seu valor pela quantidade de filhos que elas conseguiriam ter. Né? Quanto mais filhos tivessem, mais honra daria ao seu marido, mais cheio, melhor o seu marido iria ser visto diante dos outros homens da sociedade. Então, um homem que tinha 7 filhos, ele era um homem mais poderoso, mais forte, mais abençoado do que aquele que tinha um só. Né? Os filhos davam honra aos homens. Então, o Senhor, ele abriu a madre da Lia porque via que ela era rejeitada. Então, ele deu a ela uma honra que a sua irmã não tinha. E ela quis usar dessa honra para convencer a Jacó a gostar dela. Ela queria usar essa honra para comprar os sentimentos de Jacó. Eu te dei filhos. E aqui fala que quando ela deu à luz ao seu primeiro filho, ela colocou o nome de Rubem, que queria dizer, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Ela era uma mulher aflita. Ela era uma mulher desprezada. Ela era uma mulher mal amada. Certamente, por várias vezes lá, por todas as noites que o Jacó preferia dormir no leito da Raquel, ao dela. Então, a Lia, ela sempre dormia sozinha, constantemente, com certeza. Ela sentia essa ferida. Ela tinha um marido, mas ela não recebia carinho desse marido. Ela não recebia atenção desse marido. Ela não recebia presença desse marido. Porque esse marido só dava carinho, atenção e presença para sua irmã. Pensa em como era o emocional dessa mulher desprezada, amargurada. E aí o Senhor a abençoou, dando a ela um filho. E ela acreditou que esse filho, essa honra na qual o Senhor estava dando a ela, faria com que ela adquirisse tudo aquilo que era dado para Raquel e que não era dado para ela. Porém, não foi o que aconteceu, né? O amor de Jacó continuou sendo da Raquel. Ela tinha a honra dela, sim. Ela era uma mulher fértil, ela era mãe do filho dele. Mas ela não era a mulher amada dele. E aí o Senhor a permitiu conceber novamente um outro filho. E ela disse, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E o chamou a Simeão. Nota-se que por mais uma vez ela acreditou, não, talvez ele não me deu atenção porque era um filho só, mas agora eu tenho 2, agora ele vai me amar, agora ele vai me fazer como a esposa, ele vai me dar atenção, ele vai me dar carinhos. Então a gente percebe que as bênçãos que ela recebia do Senhor, ela não se alegrava verdadeiramente com essas bênçãos, porque ela focava em algo maior. Ela não era feliz porque ela recebeu o dom de ser mãe e ela tinha aqueles filhos para criar. Ela queria receber o amor
de Jacó. Só depois que ela recebesse o amor de Jacó, ela poderia dizer que ela era uma mulher inteira, que era uma mulher completa, que era uma mulher feliz. Então, todas as outras coisas que ela tinha, a saúde, a comida que nunca faltava, os filhos que estavam ali, não tinham valor para ela. Porque o que tinha valor era Jacó. Ela fez literalmente de Jacó um ídolo. Ela fez literalmente esse desejo de ter um homem, de ser amada por um homem, a sua meta de vida. E mais uma vez, o Senhor a abençoou e lhe deu a oportunidade de ter mais um filho. E ela diz: agora, esta vez, se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Nota-se que o tempo passou, coisas foram acontecendo, filhos foram vindo, e ela não conseguiu entender ainda. Ela não conseguiu pegar a chave das bênçãos que ela estava recebendo. Ela ainda tinha aquela cabeça aprisionada à idolatria dela. 3 filhos lhe foram dados. E ela queria Jacó. Mas aí, neste momento, aconteceu algo diferente. A chave de Lia virou. Nesse período, algo aconteceu no interior dela. E ela conseguiu entender que ela era amada, que ela era querida, que ela era especial, que ela estava recebendo de Deus presentes que Raquel não recebia, mas ela recebia. Que o Senhor estava honrando a vida dela com aqueles filhos que ela estava tendo. Ela entendeu aqui que ela poderia ser, sim, feliz. E não só poderia, como deveria e como estava sendo. Sem precisar, desesperadamente, mendigar pelo amor de uma outra pessoa. E ela teve um outro filho. E ela deu à luz dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome de Judá e cessou de dar à luz. Lia entendeu qual que era o seu verdadeiro valor e de quem ela deveria correr atrás para ser amada. De quem ela já era, do Senhor. Ela entendeu que ela era cuidada, ela era amada, ela era querida pelo Senhor. E quantas vezes, irmãs, quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós deixamos que o nosso problema se torne maior do que o amor que Deus tem por nós. Nós idolatramos o nosso problema ao invés de conseguir enxergar todas as outras bênçãos que nós temos. Às vezes, nós somos casadas, temos filhos, temos uma casa e perdemos um emprego. E de repente o mundo parece acabar. Parece que somos amaldiçoadas, parece que nós não temos mais nada, porque nós não temos um emprego. Nós não conseguimos valorizar o que Deus nos deu. A casa que Deus nos deu, a saúde de cada filho, que é normal, que tem todos os membros, que fala, que anda. Nós não conseguimos enxergar que nós estamos vivas, que o milagre da vida acontece todos os dias por amor a nós. Que o Senhor nos permite acordarmos para mais um dia de vida. Que o Senhor nos permite conhecer pessoas maravilhosas que vão trazer para a nossa vida bênçãos. Não, nós não conseguimos.
nós focamos ali, ó, no problema. Aquele probleminha, tão pequeno diante da grandeza que é o Senhor. Quantas vezes nós colocamos os nossos sentimentos nas mãos de uma outra pessoa, como ela fez? Quantas vezes nós não, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Você não precisa se casar para ser feliz. Você tem tudo para ser feliz hoje. O Senhor te deu bênçãos hoje. Aliás, você só pode se casar quando você for feliz. Se eu não me engano, foi o próprio pastor Cláudio Duarte que falou isso. Você tem que casar quando você for muito, muito, muito feliz. Porque os problemas vão vir a partir do casamento. Aí você tem que ter muita felicidade dentro de você para você conseguir enfrentar os problemas. E não. Na maioria das vezes, nós nos casamos para fulano nos fazer feliz. Olha a incumbência que nós colocamos na mão dos outros. Eu me caso com alguém para ela me fazer feliz, tá? Eu vou ficar de braço cruzado, venha, me faça feliz. O que nós precisamos entender com essa passagem da Bíblia é que você foi planejada pelo Senhor. A vida, só quem tem o direito de dar, quem dá a vida é Deus. Ninguém pode dar a vida se não tiver autorização de Deus. Ah, mas eu fui fruto de um aborto. Meu bem, você foi planejada por Deus. O modo como você veio ao mundo pode não ter sido a melhor forma, mas a vida, quem deu foi Deus. Ele deu, ele pode tirar. Vocês entenderam isso? Ah, mas fulano de tal sofreu um acidente de carro que o diabo levou a vida dele. Deus deu. Deus leva. A pessoa pode sim ter morrido por um acidente de carro. O inimigo pode sim ter influenciado ela várias vezes a fazer coisas erradas que motivaram ela a passar por esse acidente de carro. Mas ela só morreu porque Deus permitiu. Porque se não fosse da vontade de Deus, o carro podia capotar, explodir e ela vinha lá, ó, de dentro do fogo, andando. Tô viva. Porque a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. O inimigo, ele não tem poder de tirar a vida de ninguém, tá? Ele pode influenciar você a ir para os caminhos errados. E você colher os frutos daquele pecado que você cometeu. Mas tirar sua vida, ele não tira, não. Sem a permissão de Deus, mas nunca. Ele sabe exatamente que o poder dele é extremamente limitado. Tá? É limitado. Não coloque valor, não coloque poder onde não tem. Quem tem poder é Deus. Fulano não vai me fazer feliz. Quem tem a possibilidade de me fazer feliz é Deus. Eu vou ser feliz quando eu me encontrar no Senhor. Quando eu souber quem eu verdadeiramente sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou filha amada. Eu sou filha querida. Eu sou projetada pelo Senhor. Antes de eu nascer, o meu nome, a minha história já tinha sido escrita pelo Senhor. Eu sou. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você é. Você não está aqui à toa. Você não foi um erro. Você é. E a partir do momento em que você entende quem você é, você consegue abrir os seus horizontes para entender e aceitar que algumas pessoas podem e têm o direito de não ter afinidades com você, de não quererem a sua amizade, de não quererem se casar com você. Eu sou apaixonada por fulano, mas o fulano não me vê. Ótimo! Vai procurar quem te veja. O fulano tem direito de não achar seu cabelo bonito.
de gostar de louro enquanto você é morena. O fulano é livre. Quem tem que saber lidar com a rejeição é você. As pessoas são livres para escolher. Cada pessoa, ela tem as suas falhas, né? E assim como você também, algum dia você rejeitou alguém. Todos nós passamos por rejeições. Umas pequenas, outras grandes, né? Nós vamos sentar numa escola, na carteira da escola, lá na escola, né? No primário, e aí aquele grupinho prefere ficar um com o outro e você fica sozinho. Você tem que entender e enxergar quais são as suas qualidades. Porque todos nós somos dotados de qualidades. Talvez para mim, uma pessoa sincera é uma coisa muito importante. E eu vou me aproximar de uma pessoa que é sincera. Só que a coisa que é importante para mim, que é a sinceridade, para mim não faz diferença se a pessoa sincera ela é bonita ou ela não é. O que me importa é só que a pessoa seja sincera. Então, às vezes, eu vou me aproximar dessa pessoa sincera. Agora, tem outras pessoas que têm outro padrão, outro critério de avaliação. Né? Como eu falei, critérios físicos, critérios emocionais. Tem pessoas que, não quero me envolver com pessoa estressada. Ótimo, a pessoa estressada não vai ter vez na vida dela. Ela quer uma pessoa pacífica. É direito dela de escolher quem ela quer ficar. Entendeu? E o que a gente precisa entender é que nós precisamos valorizar a atenção, buscar pela atenção do Senhor e não buscar a atenção das pessoas para que elas fiquem perto da gente pelo que a gente é. Quando você sabe quem você é, quem ficar, seja bem-vindo. Quem não quiser ficar, vai com Deus, sem rancor. E o engraçado que eu tenho uma pessoa que eu já tive alguns conflitos com ela. Na verdade, eu nunca tive, ela nunca gostou de mim. Nunca gostou não, porque hoje a gente já até conversa, esses dias eu falei uma coisa muito engraçada que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela definiu alguns critérios na vida dela de que ela não gostava do tipo de pessoa que eu era, embora ela não soubesse bem quem eu era, porque ela não tinha tido a oportunidade de me conhecer. Mas, enfim, ela definiu esses conceitos. E aí, quando ela chegou, um dia, ela chegou falando comigo que não gosta disso que eu faço, daquilo que eu faço, não sei o quê, né? E aí eu virei pra ela e falei, não, tudo bem, você tem o direito de não gostar. Só que eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo por mim. Porque eu acho que eu preciso fazer assim. Entendeu? Então, mas ela desaprovou a forma como eu estava me comportando, a forma como eu estava agindo, a forma de como eu era. Ô, gente, só um minutinho, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque tá fazendo barulhinho aqui do lado. Espera só um minutinho. Aí, parou. Aqui. Ao vivo é isso, hein, gente? Tem barulhinhos e aparece coisas, tem hora que aparece passarinho aqui, e aí a gente vai indo. Então aí, o que acontece? Essa pessoa, ela era uma pessoa tão original, que era daquelas pessoas que falavam o que pensava. E eu gosto de pessoas assim porque eu também sou assim, eu falo o que eu penso. Eu não imponho, mas eu me exponho, eu ponho, né, o que eu penso. E aí ela chegou um dia conversando comigo, recentemente, deve ter dois meses e tal, e ela tava grávida. E aí eu encontrei com ela. Mas eu senti um amor tão grande por essa pessoa, tão grande, que eu virei pra ela e falei assim, olha, eu desejo, do fundo do meu coração, que essa criança ela venha com muita alegria para sua casa, que ela traga muitas felicidades, muita paz, que você seja muito feliz, que ela tenha muita saúde. E eu falava assim com toda a força do meu coração que eu desejava para ela. E eu virei e falei assim, olha, eu quero falar com você uma coisa. Você pode até não gostar de mim,
mas eu gosto de você. Você pode não querer estar ao meu lado, mas eu desejo que você seja feliz. E aí ela virou e falou assim comigo, mas eu não tenho nada contra você. Eu falei assim, deixa eu te falar aqui, não precisa falar nada. Porque se tiver, também não me importa. Eu estou te falando o que eu sinto por você. Eu desejo que você seja feliz. Eu gosto de você. E eu gostar de você independe do que você sente por mim. Tem a ver comigo, com o que eu sou, o que eu sinto. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você é meio louca. Mas é sobre isso, entendeu? Porque eu falar com uma pessoa que eu sei que não gosta de mim, eu falar com ela que eu não me importo que ela não goste, porque eu gosto dela. Você sabe o que é isso? É a certeza de saber quem eu sou. É a certeza de saber que eu sou amada. Eu sou querida. Entendeu? Eu não preciso que ela goste para que eu me sinta feliz. Eu não preciso que ela goste para que eu me sinta amada. Gente, só um minutinho aqui, por favor. Aí, então é sobre isso. Se Lia, ela tivesse a certeza de quem ela era em Cristo, ela trabalharia essa rejeição dela de uma outra forma. Ela procuraria ser feliz com as armas que ela tinha. Ao invés de procurar receber essas armas do Senhor, que eram os filhos, e esperar que o outro amasse ela pelo que ela tem. Só que a chave dela só foi virar no final da história. No final ela entendeu que ela tinha motivos para ser feliz. Ela não precisava viver assim, ó, com aquelas coisas que o burro anda, com viseira, né? Que olha só para frente. Não. Existia um mundo ao redor. Um mundo que podia lhe dar felicidade, alegria. Ela poderia sair com seus filhos, ela poderia rir, ela poderia conhecer amigas e fazer passeios. Ela poderia ser feliz, porque a vida, ela não é condicionada. A nossa felicidade, ela não pode ser condicionada a uma coisa que não seja o Senhor. Por isso que se fala, tem uma passagem na Bíblia que fala que a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento humano. Porque existem pessoas que estão passando ali por tantas provações, por tantas coisas, mas a pessoa consegue rir. A pessoa consegue ser feliz. A pessoa consegue estar em paz. A pessoa consegue dar um conselho para alguém. Já viram aquelas pessoas que às vezes você fica pensando assim, gente, você tem até vergonha de confidenciar com ela alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Porque ela tem bem menos do que você. Bem menos. Ela tem muito mais problema do que você. E quando você vai falar alguma coisa da sua vida para ela, ao invés dela sentar e murmurar, né, que me dá um abraço aqui, vamos chorar juntas nossas mágoas, sabe? Não tem amigas dessas que vamos chorar as mágoas? Então, ela te dá um show de autoestima, um show de fé, que você fica com vergonha. Você fica com vergonha. Eu trabalhei uma época na Secretaria de Saúde daqui de Teoflotone e eu passava por lá muitas pessoas que precisando de coisas, sabe? Algumas precisando de alguns remédios e tal. E eu via muita gente precisando de cilindro de oxigênio. E entrava aquelas familiares assim desesperados. Eu preciso que a prefeitura me dê esse cilindro. Porque meu pai, meu amigo, meu primo, meu irmão precisa desse cilindro para viver, para respirar. E eu não tenho mais de onde tirar o dinheiro. Eu preciso. E aquilo era uma coisa que me impactava tanto que tinha hora que eu chegava em casa e eu não conseguia almoçar. Porque eu pensava, gente, a pessoa tá querendo respirar. Enquanto eu tô reclamando do tipo de carne que tem no meu prato. Entendeu?
A pessoa quer ter a oportunidade de viver um pouquinho mais, respirando. Enquanto eu tô reclamando que eu só tenho 5 pares de sapato. Só tem 3 bolsas para vestir, não tem nada. Não tem marido. Não tenho casa. A história de Lia, ela veio para nos ensinar que nós precisamos avaliar mais a nossa vida. Nós precisamos ser mais gratas ao Senhor, ao que Ele tem nos dado. Nós precisamos buscar esse vazio existencial que existe dentro de nós e preenchê-lo com o Senhor. Porque só Ele preenche esse vazio. Gente, e eu falo com vocês com propriedade. Com propriedade. Porque, olha, eu acho que depois de Lia, eu fui uma das pessoas que fui mais rejeitada nessa vida. E não é que eu era uma pessoa mais rejeitada, porque realmente, de fato, as coisas aconteciam comigo. Eu entrava dentro do ambiente de trabalho e as pessoas se isolavam de mim. Dentro da escola, quando eu tinha 5 anos de idade, os grupinhos eram feitos e eles não me deixavam participar. E eu fui juntando isso ao longo da minha vida. Juntando, colecionando essas rejeições. E o inimigo é ótimo para te dar muitos exemplos de rejeições, né? E o tempo inteiro ele pegava e quando acontecia uma coisa, olha lá, tá vendo? Fulano também falou isso com você. Tá vendo? Que fulano fez? Te falei. Você não é amada. Ninguém te ama, ninguém te quer. O que você tá caçando aqui? Tá vendo? Você tem que morrer, você tem que morrer. O tempo inteiro o diabo falava no meu ouvido, desde criança. Desde quando eu tinha 5 anos. O que eu me lembro é quando eu tinha 5 anos, que a minha mãe, ela engravidou do meu irmão. E eu comecei a sentir essa rejeição, porque o foco dela ficou sendo o bebê. E eu comecei a ser deixada de lado. Eu fui realmente rejeitada? Não, gente. Era apenas uma mãe que estava sobrecarregada cuidando de um bebê. Mas eu, como criança, entendia? Também não. Ali, eu estava sendo rejeitada. Quem me dava atenção agora não dá mais, né? Tudo era eu, agora não é mais. Aí eu vou para a escola, entro numa escola, eu era uma pessoa pobre, mas o meu pai tinha uma condição de vida, começou a ter uma condição de vida melhor e me colocou numa escola particular. Então eu era uma pessoa simples indo para a escola particular. Lá eram filhos de médicos, filhos de dentistas e etc e tal, todo mundo com tudo do bom e do melhor. Eu era um pobre que estava estudando na escola de rico. E chegando lá, era notável que a minha estrutura era diferente da deles. E eu era rejeitada. Eu entendia isso? Não, gente, eu não entendia. Eu só era rejeitada. Eu colecionava essas rejeições. E ao longo da minha história, na minha adolescência, eu arranjei um namorado, o namorado me traiu, eu era rejeitada. Aí eu conheci uma outra pessoa, me traiu de novo, eu era rejeitada. Aí eu comecei a namorar um outro rapaz, aí ele resolveu terminar comigo, eu era rejeitada. Sabe? Quando a pessoa pega um cesto e vai juntando as rejeições assim, pra colocar, quase que colocava assim, ó, sou rejeitada. E vivi durante muito tempo assim, com a tarja, sou rejeitada. Com um vazio existencial que eu tentava suprir com alguma coisa. Eu buscava isso em alguma coisa. E em quem eu procurei buscar? Em pessoas. Em relacionamentos. Eu precisava de alguém que me amasse, que falasse comigo. Você é tudo, eu preciso de você, eu vou cuidar de você, eu vou te dar carinho, você não é rejeitada. Então, o primeiro que você encontra, que dá um pouquinho de carinho ali, ó, aí você idolatra. Como Lia recebeu de Jacó. Ela era uma pessoa que ninguém queria casar com ela. Jacó foi o marido, então ela idolatrou ele. Foi o primeiro que quis, foi o primeiro que involuntariamente, mas quis. Foi o primeiro. Então, nós precisamos refletir, de fato, até que ponto nós permitimos nós ficarmos com essa ferida da rejeição.
levar isso com a gente, esse fardo pesado, como eu levei durante tantos anos, até que ponto? Busque mais conhecer, descobrir a sua identidade. Porque eu me ofendia quando a pessoa falava comigo que eu estava gorda. Eu me ofendia quando alguém falava comigo que eu não sabia fazer tal coisa, que o que eu fiz não tá legal. Tudo eu revertia para rejeição. Se você me chamasse a atenção de qualquer coisa, eu estava rejeitada. Eu era rejeitada. Eu vivi numa escravidão de rejeição quase que minha vida inteira. Até eu conseguir entender quem eu era. Até o Senhor me levar para um lugar onde eu me senti amada e acolhida, abraçada, sabe? Quando eu consegui voltar atrás e ver que, nossa, eu nunca fui rejeitada pelo Senhor. Ele sempre me amou. Ele sempre cuidou de mim, ele sempre me protegeu. Eu sou amada. Você também é amada. E amada por quem realmente importa. Um dia eu frequentava a igreja presbiteriana do Brasil, lá de Pastor Tárcio, aqui em Teoflotone, eu não sei se as pessoas conhecem. E para quem não sabe, eu sou divorciada. Quando eu me divorciei do meu pai, da Laís e do Ian, que são os meus filhos mais velhos, que eu tenho 2 ex-maridos, tá? É pra morrer de tanta rejeição, né, gente? Mas então, quando eu ia pra igreja, eu era aquela mulher que carregava sempre 2 crianças. E eles eram de idade bem próxima. Então, assim, um tinha 3, outro tinha 2. E eu ia pra igreja sozinha com eles. Não tinha carro na época, né? Eu ia de ônibus. Então, eu ia longe, pegava ônibus e ia pra igreja. E voltava de ônibus da igreja. Muitas das vezes, as pessoas da igreja, elas tinham, assim, um certo amor, uma certa empatia por mim e me traziam de carro com as crianças. Mas se eu tivesse que voltar, eu também voltava. Eu não me importava, entendeu? Porque eu estava indo em busca do amor que eu realmente precisava. Então, se eu voltasse de ônibus, eu não me sentiria menos amada. Eu estava cheia de amor que eu fui buscar, entendeu? E aí, um dia eu estava lá no louvor. E eu tava louvando uma música comum qualquer, não lembro na época, que música que era, tava com o olho fechado, eu sempre fui dessas que quando ora, e entra no mundo do Senhor e eu falo, e lágrimas descem, eu sou meia, para as coisas relacionadas a Deus, eu sou muito chorando. Falou de Deus, tô chorando. Porque é tanta gratidão que eu não sei fazer outra coisa. Se eu começar a falar de Deus aqui, eu vou começar a chorar. Porque é muito especial. Sabe, eu sinto muito forte o amor dele na minha vida. Então eu lembro que eu fechei meus olhos, né, e tava louvando normal, nada de anormal. O meu normal, lá, Senhor, e cantando a música e tal. E de repente o Senhor veio falar comigo. Ai, gente. Ai, que eu me sinto amada. Quando eu me sinto amada, tão amada. Quando eu escuto o Senhor falando comigo. Naquele momento que eu tava orando ali, tava louvando, eu não tava orando, eu tava cantando a música com o olho fechado. O Senhor falou assim comigo. Essas pessoas aqui, elas te olham como uma coitada. Elas olham pra você, tadinha. A divorciada, a mulher que tá sempre sozinha com 2 crianças. Carrega as crianças pra lá e pra cá, né? Nos retiros, nos encontros. Eles olham pra você como uma coitada. Se eles não sabem que você nunca foi coitada. Você nunca foi coitada. Isso o Senhor falava comigo. Senhor, você nunca foi coitada. Você é amada. Você é protegida. Você recebe de mim uma força tão grande. Você recebe de mim uma ousadia, uma intrepidez que eu dou para você. Porque você não é coitada. Você é amada. Você é protegida.
aquilo eu desabei. Eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto, 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 tanto. Gente, como é lindo você sentir esse amor. Gente, essa live, esse grupo de mulheres, isso aqui é o amor de Deus sobre a minha vida. Eu recebi tanta graça, eu recebi tantos milagres, eu recebi tanta bênção, eu recebi tanto amor, tanto, 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 que eu falava: Senhor, eu não posso viver mais a minha vida sem transbordar isso para as pessoas. Eu não posso. Não é digno de que eu continue vivendo sem contar para elas o que o Senhor fez por mim, sem mostrar para elas o quanto o Senhor as ama, o quanto o Senhor cuida, o quanto elas acham que estão abandonadas, elas acham que estão sozinhas, que é o fim, mas que nunca estiveram só, que o Senhor sempre esteve ali, que o Senhor sempre amou, o Senhor sempre cuidou. Elas só precisam enxergar isso. Elas só precisam entender. Elas só precisam sentir esse amor. E essa devocional, ela existe porque eu preciso. Eu preciso. É uma necessidade de vida. Eu preciso ensinar, mostrar, guiar, ajudar outras pessoas a entenderem como é grande esse amor. No dia que você conseguir entender quanto você é amada, quanto você é querido, quanto você foi planejada, não vai haver rejeição que te impeça de caminhar. Não vai haver dia mau que te impeça de seguir em frente. Porque quem está ao seu lado é maior do que tudo isso. O Senhor, na Bíblia, fala que quem é, quando perguntaram ao Senhor quem é Ele, eu sou. Não é isso? Eu sou. E você é quem? Você é filha do eu sou. Você foi criada pelo eu sou. Então você também é. Entendeu? Você só precisa entender. E depois que você entender que você também é, que você tem o seu poder, o seu propósito, você não vai permitir se abater por outro ser humano, porque todos nós somos falhos. Você vai ser muito magoada na vida ainda. Você vai receber muitas rejeições. Você vai ser traída. Eu não falo só de traição de relacionamento entre homem e mulher, no trabalho, numa amizade. Você não nasceu para ser contemplada. Neste mundo aqui, o Senhor disse que nesse mundo nós vamos ter aflições. E a Lia, ela só conseguiu ser feliz de fato quando ela entendeu tudo isso. Quando ela entendeu quem ela era, que ela era amada, que o Senhor cuidava dela, que o Senhor dava filhos para ela ser feliz. Aí ela disse: então, agora eu louvarei ao Senhor. Agora eu vou ser feliz 100%, porque eu sei qual é o meu valor. Eu espero que você consiga receber essa mensagem
como o amor de Deus na sua vida. Porque se Ele derramou em mim esse amor tão grande, que me constrange todos os dias, porque eu não mereço, Ele também vai derramar por você. E Ele anseia por isso. Ele só precisa que você esteja aberta para receber tudo aquilo que Ele quer te dar. Ele só precisa que você pare de buscar nos lugares errados aquilo que tanto faz falta para você. Ele só precisa que você pare de preencher esse vazio que tá aí, ó, dentro de você, com coisas que nunca vão te preencher. Esse vazio existencial foi colocado por Deus em você e somente Ele poderá preencher. Você só poderá se sentir uma pessoa inteira quando você estiver preenchida por Deus. Quando o seu Criador, quando o Espírito Santo estiver dentro de você. Você foi projetada para isso. Declare para você. Vai agora na frente do espelho. Olhe para você. Veja que os seus olhos não foi você quem escolheu. Deus escolheu para você. Deus te colocou uma boca. Deus te colocou o ouvido. Deus te deu esse cabelo. Deus te deu essa sobrancelha. Deus te desenhou do jeito que Ele queria que você fosse. Você é a imagem e semelhança dele. E nós ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que realmente falou forte em mim nessa passagem de Lia. E a partir de hoje, não existe mais rejeição na sua vida, tá bom? Porque hoje, a partir de hoje, você sabe quem você é. Eu sou amada, querida, projetada. Eu sou filha. Não sou uma pessoa qualquer. Eu sou. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e até a próxima quarta. Espero que vocês estejam aqui. Espero que eu tenha conseguido transmitir algo de bom para todos vocês. E qualquer coisa, se alguém precisar falar alguma coisa comigo, pode me procurar no privado, estarei disponível, tá? Que o Senhor abençoe todos vocês. Um beijo.